Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Estamos em 41 países, graças à sua audiência, ao seu compartilhamento. Aliás, muito obrigado, dando um joinha no nosso YouTube, vai ajudar muito a nossa audiência. E sempre no Brasil contamos com o empresário e economista Cornélio Diniz. Cornélio, hoje, além dos segmentos Boa Notícia, Bate e Volta, Economia com Cornélio, Sabor Brasil com a Karina Zimmermann, Momento Cultural com Ney Mursi, Esporte Radical, o agronegócio, também vamos ter a dica da semana, aliás, uma dica importantíssima. E além desses segmentos, que mais nós vamos ter hoje no nosso programa, Cornélio? E aí, amigos do nosso Opinion, falaremos hoje também sobre a generosidade dos alemães com as famílias ucranianas. Elon Musk, o que ele está anunciando essa semana? As mudanças do clima, mais rápido do que era previsto. Preço da gasolina nos Estados Unidos. Brasil sobe no ranking do Credit Suisse com a valorização da real. E você, está preocupado ou estressado com essas notícias sobre guerra, Rússia, Ucrânia? No segmento Dica da Semana, teremos um esclarecimento para você entender que você não está sozinho. Cornélio, e a dica da semana é pela aquela nossa amiga, doutora Daniela Wright, a psicoterapeuta. Aliás, um assunto delicadíssimo que vale a pena você assistir até o final do programa. Cornélio, começamos o programa sempre com o resultado da pergunta da semana passada no Sua Opinion, do Nosso Opinion. Pergunta delicada, né? Apesar de quase aprovado em todas as instâncias, você é a favor ou contra a abertura de cassinos no Brasil? Jay, conta pra gente aí qual foi o resultado. Olha, o resultado eu vou falar aqui um segundo, mas antes do resultado, queria dizer o seguinte: todo mundo que deu o resultado explicou a preocupação das regulamentações, do perigo que um cassino pode trazer se não tiver regulamentado. Lavagem de dinheiro, pessoas falindo, usando seus recursos, a sua poupança. Todo mundo que deu a resposta, aliás, centenas, muito obrigado, falaram sobre isso. Então vamos lá para a resposta. 30% das nossas respostas disseram que são a favor da abertura de cassinos no Brasil. E 70% disseram que são contra a abertura do cassino no Brasil, com aquele quesito de, no caso deles serem a favor, tinha que ter toda uma regulamentação para que as pessoas não fossem à falência e não fossem uma lavagem de dinheiro. Então, 30% a favor, 70% foi contra na pergunta da semana passada. Cornélio, qual foi a melhor resposta que nós recebemos? Melhor resposta não, Jay. Nós tivemos muitas boas respostas. Como escolher a melhor resposta? E aí, senhor Eduardo Martins, obrigado pela resposta. Olha o que ele escreveu, abre aspas. Os cassinos são a grande oportunidade para alavancar o turismo, mas necessita de grande fiscalização governamental, para que não vire uma máquina de lavar dinheiro. No momento, sou contra. Senhor Eduardo Martins, muito obrigado pela resposta. A gente vê cassinos em Las Vegas, cassinos em diversas cidades dos Estados Unidos que promovem as cidades, mas realmente a gente precisa de uma governança, de um acompanhamento sério para evitar lavar de dinheiro e, principalmente, proteger o bolso do brasileiro. Muito obrigado. É isso aí, Cornélio. A preocupação é geral, né? Cornélio, e agora, qual vai ser a nova pergunta no Sua Opinion, no Nosso Opinion? E nessa semana, queremos a sua opinião no Nosso Opinion. Não deixa de mandar as respostas. Comente. De novo, a melhor resposta vai ser comentada aqui. Nós queremos falar o seu nome. A pergunta dessa semana é muito simples. Na semana retrasada, foi aprovado o fundo eleitoral no valor de quase 5 bilhões de reais para ser utilizado em financiar as propagandas eleitorais desse ano. A pergunta é direta para você. Você é contra ou a favor desses quase 5 bilhões
para o fundo eleitoral. E por quê? Comente, escreva, dê a sua resposta para que o povo saiba se você é a favor ou contra. Cornélio, eu tenho informação que tem mais 1 bilhão de acréscimo para outros gastos. Então, são quase 6 bilhões de reais para santinho, propaganda, camiseta, boné, faixa. Realmente é um valor alto, hein? O que você acha? E sempre começamos nosso programa com o segmento Boa Notícia. E minha boa notícia da semana, mesmo com as notícias lamentáveis da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, recebida nessas últimas semanas, podemos observar o lado humano de solidariedade do povo alemão através de uma linda demonstração do que aconteceu na última semana. Para a surpresa de milhares de refugiados ucranianos que chegavam à Alemanha de trem, sabe o que eles encontravam lá? Milhares de alemães com cartazes, com placas, oferecendo hospedagem, vagas para essas famílias de refugiados. E a grande maioria, mulheres e crianças, precisando de abrigo. Parabéns ao povo alemão! Uma grande demonstração de humanismo e solidariedade. E esta é minha boa notícia da semana. Cornélio, que maravilha, que demonstração. Aliás, que exemplo para a humanidade, né? Todo mundo com cartaz esperando os refugiados descerem do trem. Já, você viu a emoção, as pessoas se abraçando, chorando? Não é, Álvaro? Que maravilha, hein? E agora vamos para o segmento Bate e Volta, Brasil e Estados Unidos, com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Ô, Álvaro, vamos começar com você. Fala um pouquinho sobre esse desastre que foi o aumento dos preços da gasolina nos Estados Unidos essa semana. Jay, Cornélio, amigos do Nossa Opinião. Realmente, com o barril do petróleo saindo de $75 para 130 nas últimas semanas, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, o preço da gasolina nos Estados Unidos bateram recordes históricos essa semana, que passou na Califórnia, onde os preços da gasolina historicamente são os mais altos, o preço chegou a $7,29 por galão, algo como R$ 8,50 por litro. E com o embargo dos Estados Unidos, esse preço poderá passar de R$ 10 por litro. Vejam vocês. Fala em coisa séria, aliás, muito séria. Cornélio, fala um pouco dessa nova descoberta de tratamento de tumores de câncer. Jay, Álvaro, amigos do Nossa Opinião, uma nova terapia contra o câncer destrói completamente tumores ovarianos e intestinais já avançados em apenas 6 dias. Em pesquisa publicada na revista científica Science Advance, foi apresentado um experimento onde os pesquisadores desenvolveram uma plataforma de citocinas, compostas por células ARPE19, humanas encapsuladas em polímero, que produzem citocinas naturais, que estimulam o sistema imunológico. Entendeu alguma coisa? O que interessa é, os bioengenheiros da Rice University, Amanda Nash e Omid Vachel, eles desenvolveram uma espécie de fábrica de drogas, semelhante às contas que eles criam para tratar câncer. Os ensaios clínicos devem começar já nas próximas semanas, visto que os resultados com camundongos foram descritos como surpreendentes. Mais um avanço para a nossa medicina. Aliás, a humanidade agradece, hein? Que espetáculo de notícia. Álvaro, fala um pouquinho sobre aqueles relógios Fitbit. Pois é, Jay. Muito cuidado a todos se você comprou o relógio da marca Fitbit com o modelo Ionic Smartwatch. A empresa está recolhendo todos os 2 milhões de relógios porque a bateria de lítio desses relógios estão esquentando.
E o que é pior, estão explodindo no pulso dos usuários, ocasionando queimaduras terríveis. A recomendação da empresa é parar de usar imediatamente e entrar em contato com a empresa que irá trocar o modelo. Obrigado, Álvaro. Aliás, que alerta, hein? Cornélio, fala um pouquinho sobre esse refinanciamento aprovado pelo governo federal do FIES. Ô, Jay, veio a pandemia e dos aproximadamente 2 milhões de recém-formados nas universidades, mais da metade deles, 51,7%, que fizeram um financiamento estudantil chamado FIES, estão inadimplentes. A partir daí, foi criada uma medida provisória, mais precisamente a MP 1090 de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional, que entrou em vigor agora em março, proporcionando a esses recém-formados a chance de refinanciar o seu financiamento com as instituições credoras e pagar suas dívidas. Ô Jay, dependendo da situação, os descontos podem chegar até 92%. Já em outros casos, poder parcelar em até 150 vezes. Aliás, você recém-formado que está inadimplente, entre no site lá do FIES, vá lá conversar com quem proporcionou o crédito para você conseguir fazer esse refinanciamento. Você sabe, Cornélio, o Álvaro e eu sabemos disso. Nos Estados Unidos, 95% dos formandos têm dívida de tipo dessa do FIES, de financiamento. Quanto é que você acha que é a dívida dos estudantes americanos? É maior do que todos os cartões de crédito juntos. É na fase de $500 bilhão. É impagável. Tomara que essa moda do FIES passe para cá, né? Álvaro, por falar em novidades, o que aconteceu? Que lei é essa nova que passou na Flórida essa semana que passou, que está dando um reboliço danado? Pois é, Jay. O estado da Flórida passou nessa última semana a lei chamada de Don't Say Gay Bill, que significa que na Flórida os professores das crianças do ensino elementar, de 4 até 8 anos, não vão poder mais falar, discutir ou sequer mencionar qualquer assunto relacionado à ideologia de gênero ou algo semelhante. A lei entende que nessa faixa etária, essas conversas e discussões devem ser feitas em casa, com os pais. Gerou um barulho tremendo no mundo LGBT, mas parece que a moda vai pegar, e já tem outros 18 estados americanos que irão copiar essa lei e exigir que a ideologia de gênero não seja discutido pelas escolas nessa faixa etária. Por falar em reboliço, Cornélio, fala um pouquinho sobre a situação do clima no planeta Terra. Ô Jay, no último dia 28 de fevereiro, foi publicado um relatório pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e uma notícia muito preocupante. Os impactos das mudanças climáticas estão sendo muito mais rápidos do que os previstos pelos cientistas, causando perturbações perigosas e generalizadas na natureza. Ou seja, os esforços que estão sendo feitos mundo afora para tentar mitigar esses efeitos não estão sendo suficientes. Como consequência, efeitos danosos para a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo, em especial os povos indígenas e as comunidades locais. Ô Jay, o relatório destaca que, nas próximas 2 décadas, o planeta enfrentará vários perigos climáticos inevitáveis, caso o aquecimento global chegue a apenas 1,5 graus Celsius. Temos que fazer nossa parte. Exigir dos nossos governantes atitudes eficazes e enérgicas, porque, já, essa situação pode se tornar irreversível. Aliás, Cornélio, nós sempre aqui, na nossa opinião, 2020, 2021, a gente fala, gente, a coisa está séria. Nos Estados Unidos, Cornélio, semana retrasada, saiu uma notícia dizendo o seguinte, até 2050,
daqui a 28 anos, mais ou menos, vai subir o nível do mar nos Estados Unidos, que com certeza vai ser no mundo inteiro, 30 centímetros. Ou seja, 30 centímetros arrasa praia, casa, avenida, rua. Ou seja, é o caos chegando e as pessoas estão brincando. A coisa está séria. Aliás, estamos chegando próximo a 8 bilhões de habitantes. Por falar em habitantes, meu amigo Álvaro Santos, o que o Elon Musk... Qual a notícia dele essa semana? Toda semana a gente fala desse cara aqui no programa. Pois é, Jay, Cornélio. Parece até que o Elon Musk é parte integrante da equipe do Nossa Opinião. Tá? Mas nós temos que falar dele mais uma vez. Dessa vez, ele anunciou que até o final desse mês de março, que faltam apenas 2 semanas, a sua empresa SpaceX, que tem foguetes espaciais, irá lançar pelo menos 5 novas missões seguidas da sua outra empresa, a Starlink, que é a empresa dele de telecomunicações. Com isso, a Starlink terá mais satélites no espaço do que todas as outras empresas de comunicação do mundo juntas. Veja você, o Jay e Cornélio, até parece que o Elon Musk tem uma fábrica de foguetes e satélites sendo produzida em série igual ao pão de padaria. Lá em Belo Horizonte deve ser pão de queijo, né? Ele faz foguete e faz satélite igual pão de queijo. Ô, Cornélio, fala um pouquinho dessa parte emocionante desse pai surpreendendo a filha no dia do casamento. Álvaro e Jay, quando tinha 5 anos, Megan, fazendo um trabalho de escola, fez uma gravatinha para o seu pai. Uma gravata linda de papel. E fez o pai prometer. Papai, você vai usar no meu casamento, hein? Alguns anos se passaram e a gravata desapareceu. O pai dizia que a gravata estava perdida ou que ela desapareceu em alguma mudança. 24 anos se passaram. Megan, agora com 29 anos de idade, no seu casamento vai às lágrimas quando viu seu querido papai utilizando a sua gravata feita por ela na sua infância. Álvaro e Jay, o que um pai não é capaz de fazer pelos seus filhos, hein? Ilimitado. Álvaro, fala um pouco para a gente aqui, pelo amor de Deus, essas ligações robóticas, como é que está essa situação nos Estados Unidos? Sem dúvida, amigos do Nossa Opinião. Nos Estados Unidos, as ligações por robôs é uma constante e não só atrapalha muita gente que vive de celulares, mas irrita profundamente. Os números são alarmantes. Mais de 27 mil chamadas por segundo, ou seja, 2 bilhões de ligações por dia. E tem várias formas e aplicativos para você bloquear essas chamadas. Só o que acontece é que os robôs identificam o bloqueio e ligam de outro número. Eles hackeiam os telefones, roubam a lista de contatos e ligam para os seus contatos. E pasmem ainda, às vezes, aqui nos Estados Unidos, nós recebemos ligações do nosso próprio número. É verdade. Essas empresas normalmente localizadas fora do país não têm o menor limite para chegar até os consumidores. Inacreditável. Principalmente, Álvaro, na época de eleição. Rapaz, os partidos roubam entram no seu celular, roubam a sua lista, ligam para os seus amigos e ligam para você do seu número. É uma coisa absurda. Cornélio, o que você trouxe para a gente no esporte radical dessa semana? Jay, literalmente esporte. Quando um goleiro vira herói no jogo. Olha aí. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face, I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help you suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life, and
Cornélio, realmente os goleiros são sensacionais, mas eu vou pegar carona com você hoje e mostrar um esporte que o Álvaro e eu estamos acostumados, que é a final do campeonato de basquete universitário dos Estados Unidos, faltando 10 segundos. Dá uma olhadinha. Smith kicks it out. Caldwell buries it. It's a play. It's going hard left hand drive. Got past Banks. Got it in. 4.3 left. They're looking to decide they want a timeout. They're going to let him play. Jean-Baptiste with one. Heaves it for the win. Veja você, isso não é nem uma questão do último minuto. É menos de um segundo. Assim que o jogador arremessou a bola, o cronômetro parou, final de jogo. Mas a regra diz que uma vez que a bola está arremessada, ainda conta. E não é que ele fez a cesta e foram 3 pontos o suficiente para ganhar a partida. Inacreditável. É isso aí, Álvaro. E esse foi o bate-volta Brasil e Estados Unidos com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Continuando nesse mesmo ritmo positivo, vamos agora para o segmento Economia com Cornélio. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. A balança comercial brasileira registrou um superávit superior a 4 bilhões de dólares em fevereiro deste ano. Este é o melhor resultado para este mês dos últimos 5 anos. E olha que tivemos pandemia, hein? Segundo o Banco Central, o fluxo cambial total do ano até dia 25 de fevereiro é positivo, superior a 7,8 bilhões de dólares. O governo federal informou que o importantíssimo programa Auxílio Brasil vai conceder benefícios também às gestantes. Ô Jay, e aquele aplicativo do Banco Central, o Pix, bateu mais um recorde de transações diárias. Na semana passada, mais de 58,5 milhões de transações em apenas um único dia. E o setor varejista brasileiro mostrou seu potencial, inaugurando mais de 200 mil lojas no ano de 2021. O emprego no setor industrial cresceu 0,1% só em janeiro deste ano. E para terminar, uma notícia fantástica. O banco Credit Suisse elevou o Brasil para o nível overrate, parceiro super pesado. No mundo globalizado, ou seja, destacou-se pela valorização do real como chave para essa mudança de nível. Parabéns ao Brasil. Aliás, só notícia boa na economia brasileira, né? Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Cornélio, o Brasil, hein? O real valorizando, não é o dólar que está baixando. Aliás, falamos aqui no programa, não é o dólar que cai, é o Brasil que valoriza. E o Credit Suisse, lá na Suíça, viu isso e melhorou o rating do Brasil. Aliás, parabéns à economia brasileira. Falar em economia brasileira, vamos falar agora do segmento O Agro é o Negócio. E no segmento O Agronegócio de hoje, segmento importantíssimo da economia, do PIB brasileiro, empregando milhares, dezenas de milhares de pessoas, gerando fortunas para o país, pode ser que tenha algum problema esse ano em função do fertilizante. Mas temos excelentes notícias. Vamos lá. O desembolso do crédito rural nos primeiros 8 meses do Plano Safra 2021-2022 já ultrapassou a marca de 188 bilhões de reais, que significou um crescimento de 30% em relação à safra anterior e teve 1.274 contratos de créditos rurais aprovados. A Embrapa prepara uma caravana para a economia de 1 bilhão de dólares, 5,2 bilhões de reais, em fertilizantes. A empresa Ford lançou a nova Ranger FX4, versões Black e Storm, que vem a ser uma picape off-road com um estilo exclusivo
e acabamento de alto luxo. É o agronegócio brasileiro buscando melhor comunidade e tecnologia de ponta também nos carros. O novo satélite meteorológico pode detectar incêndios florestais antes que os humanos. Esse satélite ajuda muito os focos de incêndio em todas as áreas do Brasil, não é só na floresta amazônica. O Brasil, em função do crescimento das exportações para países árabes, busca diversificar com outros produtos e, assim, alavancar ainda mais as exportações nesse ano 2022. As mulheres assumem protagonismo de suma importância no setor agropecuário brasileiro. Já são 34,7% das propriedades rurais no Brasil administradas por mulheres. Olha as mulheres dando show também na administração da agropecuária. E na semana passada, como foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, as vendas de flores, esse segmento importantíssimo no Brasil, teve um estímulo de 10%. Esse segmento está em pleno crescimento na última década. Com a dificuldade atual, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia para a importação da matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, a indústria de fertilizantes no Brasil teve um impulso importantíssimo com o aumento dos preços do plano do governo. E, para terminar, uma notícia, aliás, sensacional para todos os brasileiros. Os reservatórios de água de todo o país tiveram uma alta do volume hídrico após o período de chuvas no início do ano, que foi muito ativo com várias enchentes em vários estados brasileiros. E, com isso, o resultado é que, nesse ano, é possível não termos a necessidade de ligar as fontes alternativas de energia e não aumentar as tarifas de eletricidade para a população brasileira. Aliás, o que nós agradecemos bastante. E esse foi o segmento O Agro é o Negócio dessa semana. Ô, Jay, e a mulherada aí, hein? Realmente está dominando, né? Aliás, aqui no Nossa Opinião, nós temos que dar parabéns às mulheres que no último dia 8, no Dia Internacional da Mulher, cada vez mais valorizando, cada vez mais realmente ocupando o seu verdadeiro espaço. Aliás, mais do que merecido, né? Mulheres e homens são iguais em competência, em trabalho. Aliás, não, né, Jay? As mulheres são muito melhores que a gente, né? Sempre, sempre. Você está louco? Falar ao contrário, eu não entro em casa. Por falar em mulher, vamos falar da nossa querida Karina Zimmermann, do Sabor Brasil. Rapaz, ela está recomendando essa semana empadão de frango. Obrigado, Karina. Aliás, sou um fanático de empadão de frango
há décadas que não como, mas vou aí. E agora com o nosso guru cultural, Ney Mursi. Olha o que o Ney tem umas coisas, só o Ney tem, né? Ele descobriu uma tecnologia com celulares de tablets. Dá uma olhadinha. Oi, Cornélio. Oi, Jay. Amigos que nos prestigiam com a sua audiência. Hoje eu vou dar um presente para vocês com a ajuda da alta tecnologia. Assistam esse vídeo, vocês vão entender. Um abraço. 1, 2, 3, go! Knock, knock, tell me where you are. I know that I'm close, but we're apart. Somebody told me you were here. Somebody told me. I wish I could ever find you. Wish I could ever find you. Hey, ring, ring, please pick up the phone. I know that I'm asking for too much. I swear I promise you that I'm not gonna say a word if you don't wanna listen. Listen, is there something I could do? Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Oh please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Knock, knock, tell me who you are. Who and what are you looking for? Just show me where you're going to, or at least let me know if I could ever find you. If I could ever find you. Hey, hey, hey. Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. 2, 3. Oh please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. The Saturday night. The Saturday night. Grande Ney Mursi, cada vez mais a pesquisa de vídeos incríveis, valorizando esse momento cultural do nosso Opinion. Aliás, tecnologia também é cultura, hein? Cornélio, conforme nós falamos no início do programa, né, você leu uma das matérias do programa, mais de 2 milhões de pessoas, idosos, mulheres e a maioria crianças de uma semana, um mês, 3 meses, 4, 5, 7 anos de idade, fugindo da Ucrânia em relação àquele massacre promovido pela Rússia. Aliás, o que tem de empresas mundiais parando de ter negócio na Rússia, eu acho que a Rússia deu um tiro no pé irreversível, vai durar décadas para recuperar essa economia que eles estão perdendo, que o pessoal, uma vez bloqueando, para voltar a ser mais difícil. Mas, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também, Cornélio, o massacre da imprensa em relação a essas mortes, e mostra gente morta, e fala da morte e do ataque, depois de 2 anos de pandemia, nós, infelizmente, entramos, aliás, que não podia piorar, né? Piorou com essa guerra em termos de traumatismo, estresse, o pessoal com depressão. E, mais uma vez, gentilmente, a doutora Daniela Wright, que é essa psicoterapeuta que trabalha com esse tipo de problemas, vai dar para a gente uma explicação o que as pessoas estão sentindo com esse massacre, eu diria até uma lavagem cerebral do negativismo. Agora, no segmento Dica da Semana. Oi, pessoal! No nosso último encontro, falamos a respeito dos sintomas psicológicos que estavam experienciando em reação ao Covid.
Nesses últimos dias, até parecia que nossas vidas estavam lentamente movendo-se na direção de uma possível sensação de normalidade. E aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou. Ou seja, nossos sistemas nervosos mal tiveram tempo de se adaptar a todas as mudanças radicais que Covid trouxe, e agora temos que encarar uma nova crise. Na minha prática, eu vi um novo aumento em clientes tendo dificuldade com a ansiedade. A ansiedade é uma resposta ao medo de antecipação. A ansiedade tem um componente futurista. Um pavor horrível, um sentimento de que tudo vai acabar e que não há razão para continuar. A ansiedade pode alterar nossos relacionamentos, nossa saúde física e nossa habilidade de trabalhar e produzir. Algumas pessoas têm mais tendências fisiológicas à ansiedade, porém, um grande contribuinte à ansiedade é como cuidamos do nosso corpo quando a ansiedade bate. Já te disseram quando você está estressado para parar de se preocupar, que tudo está na sua cabeça? Seria bom se fosse assim tão simples, mas não é. A ansiedade não só está na sua cabeça, ela está no seu sistema nervoso. Tomemos, por exemplo, a exposição a situações estressantes, como Covid e essa guerra. Eventos que talvez te deixem sentindo sem esperança, faltando controle ou sem saber como ajudar. Nesse caso, a resposta do seu sistema nervoso é pôr o seu corpo em um estado que em inglês chamamos de fight, flight ou freeze, ou seja, em um estado de luta, fuga ou um estado de imobilidade. Quando o seu sistema nervoso responde dessa maneira, ele ativa a liberação de hormônios de estresse, como cortisol e adrenalina, porque esses hormônios ajudam o nosso corpo a rapidamente se mobilizar para fugir do perigo, lutar ou permanecer imóvel até que o perigo passe. E aí o problema ocorre quando esse processo biológico fica sobrecarregado e você é incapaz de liberar e processar o evento estressante. Ou seja, os hormônios foram liberados e você não tem como descarregar essa energia que foi gerada. Porém, é possível evitar uma resposta traumática e descarregar essa energia. Por exemplo, quando você conversa com alguém que confia a respeito das suas emoções, quando você move seu corpo fazendo exercício, quando você pratica meditação ou mindfulness, você fisicamente processa o estresse e a ansiedade e acalma o seu sistema nervoso. Então a dica de hoje é: não ignore o estresse ou a ansiedade. Cuide bem do seu corpo e tenha paciência com você mesmo. Lembre-se que o estresse e a ansiedade não estão só na sua cabeça. Eles estão no seu sistema nervoso, que corre por todo o seu corpo. Então, tomem os passos para acalmar o seu sistema nervoso. Doutora Daniela, que espetáculo de explicação, de detalhamento. É bom que faz nos atentar pelas situações que estão acontecendo, né? Poxa, obrigado pelas informações. Cornélio, terminando o programa, agradecendo mais uma vez a doutora Daniela White, ao nosso amigo Álvaro Santos, a Karina Zimmer, aliás, simbolizando o nosso programa de mulheres do mundo inteiro, o nosso querido Ney Musco, aquele vídeo tecnológico, e a todos vocês, amigos do Nossa Opinion, que estão nos ajudando bastante. Aliás, Cornélio, vamos relembrar a pergunta do Sua Opinion no Nossa Opinion. Amigos do Nossa Opinion, queremos a sua opinião. A sua opinião no Nossa Opinion. Entre nos nossos canais, mande pelo WhatsApp, manda pelo e-mail. Pode escrever aí no YouTube mesmo. Na semana retrasada foi aprovado por parte do governo o fundo eleitoral, um valor aproximado de 5 bilhões de reais para ser utilizado para financiar a campanha eleitoral desse ano. A pergunta clara é: você é a favor ou contra? E por quê? A melhor resposta nós vamos estar citando aqui no programa da próxima semana. Então, dê a sua opinião no Nossa Opinion. Obrigado, Cornélio. Esperamos a sua resposta, hein? Aliás, esperamos o seu comentário. Por quê? O mais importante é o porquê. O que você concorda ou discorda desses pequenos 5 bilhões de reais para Santinho, camiseta e boné?
Termino o nosso programa agradecendo a vocês mais uma vez pelo compartilhamento. Aliás, muito obrigado. Tenham uma excelente semana. Fique com Deus. Até semana que vem.